Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! Dona Cida, eu já coloquei os botões das blusas. Posso conferir e embalar? Claro, claro. Peraí, você trocou os botões de que blusas? Não, é que eu achei melhor trocar os botões de massa por botões dourados nessas blusas azul marinho. Pode sim, Janaína. Nada disso. Janaína, pode voltar lá e colocar os botões de massa de volta, por favor. Cidinha, não ficou combinado que sou eu quem dá a palavra final sobre a produção? Mas sou eu quem decide o modelo. Se as duas começarem a mandar aqui, vai virar uma bagunça, Cida. Bagunça vai virar se todo mundo começar a dar palpite, viu? Pode ir, Janaína. Ah, não vai não. Janaína, vai. Né? Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? A nossa teleaula de História vai tratar do mesmo problema da Cida e da Cidinha. O poder deve ser centralizado ou descentralizado. Só que em vez da confecção, vamos pensar no Brasil, no começo do Império. O que era melhor para o Brasil? O poder deveria ficar centralizado no imperador, Dom Pedro II e seus aliados? Ou as províncias mais distantes do Rio de Janeiro deveriam ter mais poder? Essa briga foi fundamental para a consolidação do Império. Este documento tem mais de 150 anos. É o discurso de um deputado do Império chamado Bernardo Vieira de Vasconcelos. Fui liberal. Então, a liberdade era nova no país. Estava nas aspirações de todos. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então corria riscos pelo poder, corre risco pela desorganização e pela anarquia. Como então quis, quero hoje servi-la. Quero salvá-la. Por isso sou regressista. A liberdade era nova no país. Estava na aspiração de todos. Sobre que tempo será que esse deputado estava falando nesse parágrafo? Será que era sobre o período da independência? É claro que o deputado só pode estar falando do período da independência, até mais ou menos 1830. Naquele momento, a maioria da elite brasileira era liberal. A gente viu isso na aula anterior. Dom Pedro I representava o autoritarismo e a ameaça de novas ligações com Portugal. O Brasil queria sua liberdade. Quer dizer, o deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos tinha sido contra Dom Pedro I. Agora voltava atrás. Achava que o melhor para o Brasil era justamente centralizar o poder. Só que Dom Pedro tinha abdicado e morava em Portugal. Primeiro foi a independência, depois a Constituição de 1824 e, por fim, a abdicação de Dom Pedro I, e ainda tem gente que não está satisfeita. Aqui, ó. E tem motivos para estar satisfeito? E como não? A Constituição de 1824 garantiu os direitos de todo cidadão brasileiro, meu caro. Todo, vírgula. Como não? Só dos homens livres nascidos no Brasil. Pois e então, você não se esqueça que hoje em dia, 1834, mais ou menos 1/3 da população brasileira ainda é de escravos. Mas... E depois, meu caro, votar e ser votado ainda é privilégio dos ricos. Pois eu ainda estou com os liberais moderados, viu? Porque esta Constituição teve grandes avanços e nós precisamos preservá-la, isso sim, tá? Sim, eu ainda estou mais de acordo com outro grupo político. Os liberais exaltados. O que a gente precisa é de uma monarquia federalista, descentralização do poder, mais autonomia para as províncias. E olha que já tem muita gente defendendo o fim da monarquia e a instauração da república já. E tem também um grupo aí defendendo a volta do imperador Dom Pedro I. Os restauradores, meu amigo. Gil, isso ainda vai dar muito pano pra manga. Crise política.
crise de poder. Era o que estava acontecendo no Brasil Império. Quando Dom Pedro I abdicou, seu filho, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade e, de acordo com a Constituição de 1824, não podia assumir o trono. Começou então o período da regência, quando o país passou a ser governado por pessoas escolhidas pelos deputados e senadores. Durante a regência, 2 grupos políticos se enfrentaram no parlamento: os liberais moderados e os liberais exaltados. Numa tentativa de estabelecer um acordo, eles fizeram modificações na Constituição. Isso ficou conhecido como Ato Adicional de 1834. Por este ato, as províncias ganharam um pouco mais de autonomia, puderam eleger assembleias regionais e criar impostos. Desta forma, as províncias estavam mais livres do poder central. Entrego-vos o Código da Anarquia. Código da Anarquia? Foi o que disse o deputado Vieira de Vasconcelos ao apresentar o ato adicional ao plenário. E eu concordo com ele, porque essa descentralização não vai ser boa para o Império. Esse ato adicional é realmente o Código da Anarquia. Ora, pelo contrário, meu amigo. As províncias estavam precisando dessa autonomia, que no fundo nem vai ser tão grande assim. Esse ato adicional foi uma tacada de mestre dos moderados. Foi isso que foi. Porque agora os exaltados se acalmam e o país entra numa fase de tranquilidade. Pois sim. Essa era a ideia. Mas o tiro vai sair pela culatra, meu amigo, E tem mais. Pode se preparando, porque vem muita coisa feia por aí. O tiro realmente saiu pela culatra. Em vez de tranquilidade, o ato adicional provocou uma explosão de movimentos em todo o país. Alguns desses movimentos reuniam as elites. Elas exigiam ainda mais autonomia para as províncias ou até mesmo a independência e a separação. Em outros movimentos, eram os homens livres, pobres, que se revoltavam contra os privilégios da elite. Houve também diversas rebeliões de escravos na Bahia. Mas uma das principais rebeliões regenciais aconteceu na Amazônia. Cabanos eram lavradores pobres que moravam na beira do rio. Por isso, o movimento ficou conhecido como cabanagem. A cabanagem durou de 1835 até 1840, chegando a dominar a cidade de Belém. A luta era principalmente contra a manutenção dos privilégios dos portugueses na região. No extremo sul, aconteceu outra rebelião regencial e a mais longa guerra civil que o Brasil já teve, a Guerra dos Farrapos. O motivo da revolta eram os impostos pesados sobre o charque, o couro e as mulas, que diminuíam a capacidade de concorrência dos produtos do Rio Grande. Esses impostos não beneficiavam a província. E os farroupilhas proclamaram em 1836 a República Rio-Grandense, influenciados pelos ideais republicanos das novas repúblicas do Prata, o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. E em 1839 proclamaram também a República Juliana em Santa Catarina. Só em 1845, o Rio Grande foi pacificado através de um acordo conduzido por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O acordo de paz atendia a reivindicações dos gaúchos, incorporava os oficiais rebeldes ao exército imperial e libertava os escravos que tinham lutado ao lado dos farrapos. Você já imaginou o que teria acontecido se todas essas revoluções tivessem sido vitoriosas? Se as províncias tivessem conquistado cada vez mais poder? Provavelmente, o mapa da América do Sul não seria este. O Brasil teria se dividido em vários países, como aconteceu na América Espanhola. Mas este quebra-cabeça tem outra peça. Naquela época, a cana-de-açúcar tinha deixado de ser a principal riqueza do Brasil. Era a vez do café. Naquela época, o café, cultivado no Nordeste, já era o principal produto de exportação do Império. Foi ele quem deu força para o nascimento de uma nova elite que uniu liberais moderados e os antigos restauradores. Adivinha o objetivo dessa nova elite? Acertou. Acabar. Combater a anarquia que tinha dominado o país.
É preciso acabar com esse clima de desordem que tomou conta de todo o país, Vicente. Isso sim. Isso que você chama de desordem, eu chamo de reivindicações dos cidadãos passivos. Ora, Gil, nós já estamos quase na metade do século XIX. E só quem tem renda é que tem direito a voto. Essas rebeliões podem muito bem ser o grito de insatisfação dos homens livres pobres que não têm direitos políticos e dos escravos que não têm direito nenhum. Isso é culpa do ato adicional, o ato da anarquia. E a única saída que nós temos é a centralização do poder e o retorno da ordem, meu amigo. Então você é um regressista, pois eu, meu amigo, sou um progressista. Pior para você, porque nos dias que nós vivemos hoje, ninguém vai conseguir barrar o regresso, meu amigo, No fim da regência, o regresso se fortaleceu no parlamento e conseguiu aprovar em 1840 uma lei que diminuía a autonomia das províncias. Buscando recuperar seu espaço político, os progressistas propõem a antecipação da maioridade de Dom Pedro. Essa manobra ficou conhecida como o golpe da maioridade. E aos 14 anos de idade, Dom Pedro se torna o segundo imperador do Brasil. E o que será que aconteceu depois? Quer saber? Eu já investiguei. Em 1850, o Império já tinha retomado as rédeas do governo. As revoltas foram sufocadas e dois partidos se revezavam no poder: os liberais e os conservadores. Nessa época, as eleições eram abertas, quer dizer, o voto não era secreto e havia muita fraude. Mas quem decidia mesmo que partido ia dominar o governo era o poder moderador, na pessoa do imperador. Se você ler a nossa Constituição atual, vai ver que o poder central está dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes dependem um do outro. O executivo precisa de leis do Congresso para poder agir. Durante o Império, não havia 3 poderes, e sim 4. O poder moderador era exercido exclusivamente por Dom Pedro II e podia intervir nos outros 3 poderes. O poder moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios. Essa pessoa faz a eleição porque há de fazê-la. Esta eleição faz a maioria. Eis o sistema representativo do nosso país. Durante o seu reinado, Dom Pedro II exerceu o poder moderador. O imperador atuava como mediador nas disputas entre liberais e conservadores. Neste período, o território nacional foi consolidado. A cana-de-açúcar cedeu lugar ao café. As províncias eram dependentes do poder central no Rio de Janeiro. Além da estabilidade política, o reinado de Dom Pedro II foi marcado por transformações importantes. Na economia, a produção do café se expandiu, principalmente na região sudeste, e estimulou o surgimento de outras atividades como a construção de ferrovias. Foi nesse período que surgiram as primeiras indústrias brasileiras e as cidades cresceram e se modernizaram. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa aula, nós vimos que, depois da independência, o poder político era dividido entre os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. A pressão pela descentralização era grande, e aí foi feita uma emenda da Constituição, o Ato Adicional de 1834. Em vez de acalmar as províncias, estouraram as chamadas rebeliões regenciais. Surgiu uma nova força política, os regressistas. Vimos então que a partir daí, o Império passou a ter 2 partidos, que se alternavam no governo, o liberal e o conservador. Mas o maestro da orquestra era o poder moderador, quer dizer, Dom Pedro II. A centralização assegurou a integridade do território brasileiro. Bom, agora eu e meu amigo vamos parar de discutir política para dar tempo de você pensar, não é mesmo? É isso aí. E você deve pensar no seguinte: com a abdicação de Dom Pedro I, as elites econômicas e políticas das diversas regiões do Império habilitavam-se a participar do poder. Mas como compor os seus interesses divergentes num único estado do Brasil? Agora
é com você.